Como funciona a carga tributária, impostos e ajuste fiscal no país? Para entender essa pergunta, vamos começar pela carga tributária, que são os impostos, taxas e contribuições, a soma da arrecadação estadual, federal e municipal do governo. Ela mede o impacto dos impostos e a riqueza de um país pelo percentual do PIB. O pagamento dos impostos são obrigatórios e estão embutidos no valor dos produtos, como cesta básica, água, energia e entre outros. Essa é a forma que o governo tem para fazer arrecadações, pagar as contas e destinar para a população os serviços como saúde, educação, cultura, segurança, transporte e programas de desenvolvimento social. Utilizando aqui esses dados, a gente vai ver que de 2016 para 2017 a gente teve um acréscimo na carga tributária de 0,14%. Nesses dados é considerado aqui um deflator implícito de 3,78%. Se a gente for observar, a arrecadação tributária aumentou, na verdade, 1,4%. Só que o PIB também aumentou. O PIB aumentou 0,99%. E, portanto, o acréscimo na carga tributária foi de apenas 0,14%. Se o PIB tivesse reduzido, a carga tributária teria aumentado, ainda que a arrecadação tributária se mantivesse constante. O aumento do PIB faria com que a carga tributária reduzisse e uma redução do PIB faria com que a carga tributária aumentasse, ainda que a gente tivesse uma situação de arrecadação tributária constante. Quando a gente fala do aumento da carga tributária ou da redução da carga tributária, nós temos que analisar isso em contexto com a nossa evolução da economia, com o nosso crescimento econômico ou não, porque isso pode ter uma influência direta no percentual que representa a carga tributária, sem que tenha havido qualquer variação na arrecadação de tributos. Então, primeira lição. A carga tributária não quer dizer que é o percentual que as pessoas arcam de tributos em relação aos seus rendimentos, e sim o percentual de tributos que é representado no total das riquezas produzidas no país. Em 1994, o Plano Real pôs fim à hiperinflação, trocando-a por uma maior carga tributária e um maior endividamento. Desde o Plano Real até o ano de 2015, as tentativas de ajuste fiscal foram realizadas somente pelo lado da receita, pois a despesa primária do governo federal cresceu sistematicamente como a proporção do PIB. De 2018 até 2022, no período dos governos de centro e direita, houve um certo controle de despesas, pois nenhum corte de despesa obrigatória foi feito. Já no cenário atual, o ajuste proposto segue a mesma diretriz vigente desde o governo do presidente Temer, com o controle de despesas com a proporção do PIB, mas numa velocidade compatível com a economia global, pós-pandemia e com o projeto eleito pelas urnas. Que, aliás, é impressionante, né? Eu até anotei um dia desse, o bombonzinho era dobradinho, né? Agora virou meio encapadinho, porque ele deixou de ser chamado de bombom para ser chamado de wafer. Ao invés de pagar IPI de 5%, paga zero. Em São Paulo, o ICM, se o cavalo for puro sangue, ele não paga imposto. Se for puro sangue inglês, paga. É um negócio. A água sanitária, se for só água, não paga. Se tiver algum odor, 30%. É um manicômio verdadeiro tributário, que é a necessidade de simplificar. Essa confusão tributária gera desperdícios de bilhões de reais. Se pagar imposto no Brasil fosse mais eficiente, o país economizaria muito dinheiro. E é por isso que o Congresso e o governo querem fazer essa reforma agora. Vamos começar entendendo as principais mudanças promovidas pela reforma aprovada pelos deputados. Simplificar as regras significa acabar com impostos complicados e criar outros mais simples. Os 5 impostos complicados que serão cortados são o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Com a reforma tributária, todos esses 5 tributos serão substituídos por um só, o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. O IVA se divide em 2 impostos, um cujo dinheiro vai para o governo federal e outro que vai para estados e municípios. Outro imposto que está sendo criado é o seletivo, que muita gente tem chamado de imposto do pecado. Isso significa taxar produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente, como cigarros e bebidas.
A reforma também pretende baratear o custo da cesta básica. Por enquanto, os parlamentares ainda não definiram qual será o valor das alíquotas dos novos impostos, mas eles já determinaram, por exemplo, que alguns produtos da cesta básica vão pagar metade da alíquota ou até ter isenção completa de impostos. O objetivo é baratear produtos essenciais para a população. A reforma também cria um mecanismo de cashback. Alguns contribuintes de baixa renda, por exemplo, poderiam receber de volta parte dos impostos que pagaram sobre alguns produtos. Mas esse mecanismo, embora previsto na lei, ainda não foi detalhado e está em discussão. Outros impostos que os brasileiros já pagam também vão ser mudados. O IPVA sobre veículos vai ser pago também em alguns artigos de luxo, como jatinhos e lanchas. E o projeto prevê que veículos que poluem mais o ambiente sejam taxados com alíquotas maiores. Outra possível mudança é no imposto sobre heranças. Os parlamentares querem incluir dinheiro que está no exterior no cálculo de impostos a pagar. Todas essas mudanças devem entrar em vigor a partir de 2026 de forma gradual. A reforma vai ser concluída em 2033. Essas são algumas das principais mudanças no sistema tributário brasileiro. Vamos agora falar de outra coisa importante, o que não muda com a reforma tributária, pelo menos não agora. Algumas isenções do sistema tributário atual, como para livros ou entidades religiosas e de caridade, seguem em vigor. O Simples, que é o imposto para micro e pequenas empresas, não será mudado. A Zona Franca de Manaus também seguirá existindo. Mas dois grandes temas serão tratados apenas em uma segunda parte da reforma tributária. É o imposto de renda e a taxação de dividendos. O imposto de renda, tanto para pessoas físicas como jurídicas, possui diferentes alíquotas para diferentes categorias de renda. O Congresso vai voltar a discutir essas alíquotas. E sobre a taxação de dividendos, que é o dinheiro que acionistas de empresas recebem, ela ainda não existe no Brasil hoje, mas há uma pressão para que isso mude com a reforma. Essa segunda fase da reforma vai ser discutida no Congresso só depois, pelo menos 6 meses após a promulgação da primeira etapa, que é essa que está em discussão agora. Uma última coisa importante a dizer é que, segundo os economistas, a carga tributária dos brasileiros não deve mudar muito. Ou seja, os brasileiros vão pagar em impostos algo próximo do que já pagam hoje. E o governo deve arrecadar em valores algo parecido. Mas a ideia é que a reforma simplifique as regras e talvez no longo prazo a arrecadação possa até subir com uma economia mais eficiente. O que é ajuste fiscal? É um conjunto de medidas econômicas que tem por objetivo ou finalidade equilibrar as contas públicas, a questão dos gastos públicos, né? E o que é uma política fiscal? A política fiscal ela está basicamente relacionada à receita e despesa. Quando a receita é maior que a despesa, há um superávit. Quando a despesa é maior do que a receita, há um déficit, né, fiscal econômico. E quando há déficit, é necessário que o governo crie impostos, né, aumente a arrecadação para que haja esse superávit. O ajuste fiscal está relacionado justamente a isso, a questão de equilibrar as contas públicas. Porque contas públicas não vai bem, isso aí vai onerar a população brasileira com aumento de impostos, e aumentando impostos, aumentando a carga tributária, vai circular menos dinheiro, né? Vai gerar menos emprego, ou seja, tem toda uma política macroeconômica envolvida, e isso aí para o Brasil não é bom. Principalmente o Brasil, né? Porque é o único país do mundo que tem a maior carga tributária, ou seja, nós trabalhamos 4 meses do ano só para pagar impostos, enquanto os outros 8 meses, né, é que nós trabalhamos para poder suprir as necessidades vitais básicas de um cidadão brasileiro. A recessão justamente tem relacionado a vários fatores, né? Questões internas ou externas. As questões internas da recessão está basicamente relacionado à política econômica, né? Ou à política comercial e cambial do Brasil, né? Basicamente são essas questões, né? Aí vai muito da conjuntura que também está correlacionado com a política externa. Por exemplo, agora mesmo, se o Brasil tiver uma crise, se o mundo passar por uma crise do petróleo, e aí a guerra da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, e se a política econômica brasileira não for condizente, que possa suportar isso aí o Brasil pode sim entrar em recessão. Então, basicamente, a recessão está relacionada à política econômica que o país adota. A inflação é o quê? A inflação é controle de preços, né? E basicamente que gera inflação, basicamente são os preços públicos. O que é preços públicos? É de energia, proveniente de energia elétrica, do petróleo,
né, preços que vão condicionar o aumento dos produtos, o aumento de novos produtos. Também isso pode estar relacionado à questão também externa, como agora recentemente teve a guerra da Ucrânia, então houve um aumento do trigo proveniente do trigo e dos fertilizantes, porque o trigo vinha basicamente também da Ucrânia, os fertilizantes, o maior produtor era a Rússia. Então isso também pode influenciar com o aumento do combustível, é um aumento em cadeia dos demais produtos. E a inflação também está relacionada à oferta e demanda de um produto. Se um produto está tendo uma boa oferta no mercado, a inflação diminui. Mas se há uma maior demanda, uma maior procura desse produto no mercado, a inflação tende a aumentar. E aí é onde entra as ações do governo com suas políticas macroeconômicas para que baixe a inflação. Impacta bastante, porque foi uma lei muito boa, né, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, em que a política fiscal está relacionada aos prefeitos, né, às autoridades, prefeitos, governadores e presidente, em que não pode gastar mais do que arrecada. Esses governos municipais, estaduais ou federais, eles podem criar mais impostos, né, e aí vai onerar mais a população. Com a política de responsabilidade fiscal, a população que ganhou, o país que ganhou, todos os entes federativos ganharam. Porque uma autoridade ela não pode gastar mais do que arrecada. E também, que isso é importante que seja dito, é que não possa deixar despesas maior que receita para o prefeito, o governador ou o presidente subsequente. Eu avalio como ainda é cedo, né? O governo do atual governo do presidente da República, ele assumiu em janeiro, embora já começou a fazer uma análise 2, 3 meses antes, após as eleições, né? Em novembro e dezembro. Mas ainda é cedo para ter uma avaliação, porque uma política econômica só tem aplicada e só tem o resultado depois de 1 ano e meio, 2 anos, aí sim isso pode ser avaliado. Mas a priori, né, a única coisa que preocupa é como foi citado pela ministra do Planejamento, que para poder conter os gastos públicos é necessário que se arrecade mais 150 bilhões de reais. E isso sim é preocupante, porque para poder suprir todas as suas despesas, significa que vai ser necessário arrecadar mais, arrecadando mais é necessário criar impostos ou outro meio para que o Brasil não entre em déficit.